Olá, gente! Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais essa aula de Sociologia. Eu sou Charlene e fiquem comigo para mais essa aula. O tema da aula de hoje é trabalho, mas não se preocupem, não vou passar nenhum trabalho para vocês, tá? Só vou deixar bem evidente, bem claro, né, por que esse tema, ele é um tema da Sociologia. Então, você já deve imaginar que trabalho, ele é um fenômeno social. Como assim o trabalho ele é um fenômeno social? Quando eu digo que ele é um fenômeno social é porque ele é construção humana, tá? Nós não nascemos com esse ímpeto de trabalhar. Na verdade, as necessidades humanas, as necessidades sociais nos impuseram essa situação. E é por isso que o trabalho ele ganhou diversos formatos, né, diversas formas ao longo da história. Inclusive as próprias relações de trabalho, elas se alteraram no tempo e no espaço. Né? As leis trabalhistas que tínhamos ontem não são as mesmas leis trabalhistas que temos hoje. Né? A forma de trabalho, né, de séculos atrás não é a mesma forma de trabalho adotada nos dias de hoje. Então, nós vamos entender por que tudo isso, né? E para começar, nós precisamos entender o que é trabalho, por que trabalho ele é típico do ser humano, certo? Para isso, eu inclusive disponibilizei para vocês slides com esse conteúdo e o conceito que está lá diz assim, que o trabalho ele é um dos principais meios de relações sociais. Quando a gente diz isso, é porque é por meio do trabalho, muitas vezes, que a gente se relaciona socialmente. É ou não é? Vocês que trabalham, vocês têm colegas de trabalho, né? Vocês estabelecem relações a partir daí, né? Eu estou estabelecendo relações com vocês, estabeleço relações com meus colegas, com coordenadores, com diretores, né? Então, tudo isso são relações sociais, né? Mas tem um conceito, né? Tem uma ideia muito importante para vocês conseguirem definir o que é trabalho, certo? Então prestem atenção. Quando a gente fala de trabalho, a gente diz, né, que o trabalho é tudo aquilo que transforma e que modifica a natureza. Vou dar um exemplo. Se eu pego uma madeira e eu transformo essa madeira em uma mesa, eu estou realizando o trabalho. E é por isso que lá nos slides eu coloquei para vocês o seguinte, né? Que é por meio dele, no caso do trabalho, que o homem transforma o mundo em que vive. Daí a tendência é afirmar que o trabalho é qualquer atividade em que se pode observar a modificação da natureza a partir da intervenção humana. Vocês poderiam pensar que, professora, mas isso é típico do ser humano? Mas a gente não sabe que existem formigas, que existem abelhas que realizam trabalho? Mas não é bem assim. O que eles realizam é outra coisa. E para isso eu vou deixar a definição, né? Vou trazer uma citação de um autor que vocês já conhecem, que nós vimos na terceira aula, que é Karl Marx, e aí vocês vão compreender o que eu estou falando, certo? Karl Marx diz o seguinte, abre aspas, antes de tudo, o trabalho é um processo de que participam o homem e a natureza. Processo em que o ser humano, com sua própria ação, impulsiona, regula e controla seu intercâmbio material com a natureza. Pressupomos o trabalho sob forma exclusivamente humana. Uma aranha, ela executa operações semelhantes às do tecelão. E a abelha supera mais de um arquiteto ao construir sua colmeia. Mas o que distingue o pior arquiteto da melhor abelha é que ele figura na mente sua construção antes de transformá-la em realidade. No fim do processo do trabalho, aparece o resultado que já existia antes, idealmente, na imaginação do trabalhador. Fecha aspas. O que Karl Marx está querendo dizer com isso? Karl Marx está querendo dizer o seguinte, que por que o trabalho é uma condição humana? Né? E por que a gente não é igual às abelhas ou à aranha, né? Que também realizam uma forma de trabalho? É porque aquilo para os animais já está no seu código genético. Eles não precisam pensar sobre isso. Nós, seres humanos, antes de pensar em fazer qualquer coisa, nós prefiguramos antes aqui na nossa cabeça. Antes de transformar a madeira em uma mesa, em uma carteira, né? A gente pensa previamente naquilo que a gente vai construir. E isso é a dimensão do trabalho, né? Tem a dimensão intelectual ou o que o autor Karl Marx também chama de teleologia do trabalho, né? Que a gente pensa antes de executar.
Mas não só isso, né? A gente executa porque a gente também pensa, e a gente pensa porque também conhece, né, a realidade. Então, isso é o que ele chama de teleologia do trabalho. Mas vocês não precisam decorar essa palavra, não. Importa que vocês saibam, né, por que o trabalho é uma dimensão humana. E aí, né, só destacando também, o trabalho, ele assumiu diferentes configurações ao longo da história, mas não só isso, né? A forma como a sociedade ela encara o trabalho também se modifica ao longo do tempo. Quando eu falo que ela se modifica, é que, por exemplo, na atualidade, o trabalho ele é valorizado. Se você não trabalha, normalmente é chamado de quê? Vagabundo, né? Coisa desse tipo. No caso, é, essa ideia é uma ideia moderna. Nós vamos trabalhar isso em outra aula. Mas no início, né, na antiguidade, por exemplo, trabalho ele não tinha essa conotação, tá? Eu vou aprofundar isso com vocês já já. E a depender da sociedade, é importante que vocês saibam que a ideia de trabalho, ela assume diversas configurações e diversas ideias. E é por isso que a gente vai trabalhar também nessa aula sobre a ideia de trabalho nas diferentes sociedades. Não só a ideia, né? A execução, né? Como o trabalho se dá. E aí, nos slides que eu deixei para vocês, tem lá destacando a produção nas sociedades tribais, né? Ou o trabalho nas sociedades tribais. Como é que as sociedades tribais, como por exemplo várias sociedades indígenas, encaram o trabalho? Eles encaram o trabalho como a gente encara? De forma nenhuma, tá? Então, as sociedades tribais, elas não são estruturadas como a nossa sociedade, que tem o trabalho na sua centralidade, né? É aquela coisa, como diria a música de Gonzaguinha, e sem o seu trabalho o homem não tem honra, e sem a sua honra se morre e se mata, né? Não, isso é típico da nossa sociedade. As sociedades tribais, na verdade, nem chamam mesmo de trabalho. Então, as atividades que são relacionadas, por exemplo, à obtenção, né, das suas necessidades, como a caça, a coleta, a agricultura, a criação. Então, todas essas atividades que são importantes para garantir a necessidade das tribos, elas não são encaradas como trabalho, elas são associadas aos ritos, aos mitos, né, aos sistemas de parentescos, às festas, às artes. Então, na verdade, ela se integra à vida social das sociedades tribais. De que forma eles executam o trabalho? Normalmente tem uma divisão por sexo, tipo, mulheres faz uma coisa, homens faz outra, e também por idade, né? As pessoas mais idosas fazem um tipo de trabalho, as mais novas outro tipo. E normalmente as sociedades tribais dedicam muito menos tempo que a nossa sociedade ao trabalho. Então, em média, né, gastam 3, 4, 5 horas diárias. Por que, que eles gastam menos tempo? É porque eles preferem ficar na pobreza? Não, não. As sociedades tribais são abundantes, né? Elas dedicam menos tempo porque, primeiro, a produção tem a ver com as suas necessidades e, segundo, né, as sociedades tribais têm outra relação com a natureza, diferente da nossa. Eles não querem esgotar a natureza, né? Eles entendem a natureza e também a terra, né, que faz parte disso tudo, né? Eles entendem como uma fonte de presente, né, que presenteia eles diariamente com sua forma de vida. Então, por isso, eles devem cuidar da natureza, devem ter uma outra relação que não de desgastá-la. Então, isso é a ideia, digamos assim, de trabalho que as sociedades tribais elas possuem. Mas, tipo, professora, e como é que se dá as relações de trabalho desde a antiguidade até os dias de hoje? Os dias de hoje a gente vai contemplar esse momento em outras aulas, nas próximas aulas, que também vai abordar a questão do trabalho. Mas para hoje é importante que vocês saibam assim. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas o significado de trabalho, ele se alterou ao longo dos anos. Então, a palavra trabalho, ela deriva de outra palavra, que significa, aliás, que é tripalho, que significa tortura, né? Um método de tortura, na verdade. Então, o trabalho, na antiguidade e na Idade Média, estava associado ao suplício, à tortura. Então, não era uma atividade assim digna. Por exemplo, na Grécia Antiga e na Roma Antiga, quem exercia o trabalho, né, quem produzia os bens para a população de forma geral, eram os escravos. As elites, elas se dedicavam a outros tipos de atividade, né, atividades intelectuais, políticas, artísticas.
Na Idade Média, também o trabalho não era uma coisa digna, né? E se vocês se recordam quando estudaram história, a sociedade europeia na Idade Média era uma sociedade hierarquizada. Os trabalhadores naquele momento, eles eram chamados de quê? De servos, eles não eram escravos, né? Tem uma diferença aí, porque o servo ele não digamos assim, uma propriedade, mas ele tem uma relação, né, com a terra em que ele não consegue também se desvencilhar. E aí, o que que era esse trabalho do servo e quem era que usufruía desse trabalho? Normalmente, né, o servo trabalhava para a nobreza e para o clero, se dedicarem também a outras atividades, no caso, a guerra e a religião. E os servos trabalhavam, né, tinham uma relação com a terra era o principal meio de produção, e os trabalhadores, eles tinham o poder tinham o direito de ocupar e de produzir alguma coisa para eles, mas em contrapartida eles precisavam produzir bem muito e pagar impostos aos donos da terra. No final das contas, eles ficavam com muito pouco daquela produção. E isso era a vida naquele momento, porque eles trabalhavam, né, para garantir que os outros não realizassem esse tipo de trabalho, né, esse tipo de função. Gente, outra coisa que eu gostaria de destacar aqui hoje é que trabalho é uma coisa, emprego é outra. Emprego pode ser trabalho? Pode, mas não necessariamente. Trabalho e emprego são coisas distantes. Quando a gente se refere a emprego, a gente se refere, né, a uma atividade com vínculo de trabalho, né, uma atividade econômica que significa que você tem um posto, que você tem uma remuneração, que você presta algum serviço, né? E no caso do trabalho, não. O trabalho ele tem a conotação de produzir, né, bens e serviços a partir da transformação da natureza. Então vejam o que eu fiz desde o início com vocês. Eu apresentei o conceito de trabalho e não de emprego, certo? Emprego não é sinônimo de trabalho. Então, é importante que vocês saibam que muitas vezes, assim, existem sociólogos que já teorizaram de que haveria o fim do trabalho, né? Por quê? Porque os postos de empregos reduziram muito. Mas, na verdade, muitas vezes se confundiu trabalho com emprego, tá? Trabalho não necessariamente é o melhor. Emprego pode ser trabalho? Pode, mas eles não são sinônimos. Então, o emprego, ele pode acabar? Pode. Mas o trabalho sempre vai ser necessário, porque é a partir do trabalho que a gente garante as nossas necessidades, né? Nossas necessidades para viver, tá? Então, não assumam isso como sinônimos. E aí, falando em trabalho, é importante destacar três tipos de trabalhos na atualidade: o trabalho formal, o trabalho informal e o trabalho autônomo. O que é o trabalho formal? O trabalho formal é aquele que vocês conhecem que tem registro na carteira, né? Tem direitos trabalhistas garantidos, que recolhe a taxa, né, para aposentadoria, né? Mesmo que a pessoa trabalhe também por conta própria, existe também formas de recolher a taxa da aposentadoria, né? Que tem leis que assegurem a esse trabalhador férias, remuneração, licença maternidade, indenização por acidente, coisas desse tipo. E o que é o trabalho informal? É aquele que é exercido também por trabalhadores, mas que não possuem vínculos com nenhuma empresa e aí eles não têm nenhum benefício ou proteção social, tá? Então, normalmente é um tipo de relação desvantajosa para o trabalhador, né? Porque ele fica desprotegido, ele fica desprovido desses benefícios. Então, você pensa, sei lá, vale transporte, ticket de refeição, tudo isso que está lá na CLT, que é as leis, né, da consolidação das leis trabalhistas, que foi, né, homologada, que foi aprovada, que foi construída lá na época de Getúlio Vargas. Então, o trabalhador informal, ele não possui esses direitos. E o que é um trabalhador autônomo? O trabalhador autônomo, ele é uma pessoa que realiza uma atividade econômica com ou sem fins lucrativos, é, mas que essa pessoa ela presta serviço a outra pessoa por conta e risco. Ela não possui um horário, nem recebe necessariamente o salário, mas recebe uma remuneração que é prevista normalmente em algum contrato. Então, percebam a diferença entre trabalhador autônomo e trabalhador informal, certo? Mas, para além dessas questões, eu gostaria de destacar outras questões que são um pouco da atualidade para ajudar vocês a refletirem. Que
Quando a gente fala de trabalho também, é importante que vocês saibam que existem relações desiguais no mercado de trabalho. Quando a gente fala de mercado, a gente está falando do mercado de trabalho tipo que envolve a questão do emprego, né? Então, quando a gente fala de relações desiguais, eu estou falando aqui, por exemplo, existem problemas ou questões de gênero que afetam o trabalho, existem questões étnico-raciais que afetam o trabalho, existem questões de idade que afetam o trabalho. Quando eu falo de afeta, que gera desigualdade no mercado de trabalho, tá? Então, por exemplo, mulheres, só por ser mulheres, muitas vezes recebem remunerações inferiores. Mulheres dificilmente assumem cargo de gerência. Mulheres normalmente assumem as profissões mais precarizadas ou aquelas tidas como a extensão da atividade doméstica, né? Tipo babá, empregada doméstica, atividades de cuidado como cuidadora, a própria professora, né? Também, que é aquela coisa da educação. Né? Então, só para dar um exemplo de como essas questões elas afetam, né, o mundo do trabalho. Mas não é só a questão da mulher. Né? Os negros e negras são os que mais sofrem com o desemprego, né? Também com remunerações mais baixas, os jovens que não têm oportunidade de emprego. Tudo isso é importante que vocês saibam, né, que geram desigualdades no mundo do trabalho. E se você conecta algumas dessas questões, né, a desigualdade ainda é mais gritante. Eu falei sobre questões de gênero e questão racial. Então, por exemplo, se você é mulher e se você é negra, normalmente ocupa as piores profissões no mercado de trabalho. Isso é horrível, né? Mas é uma realidade ainda que é um reflexo, né, da situação desigual que existe no país. E é importante também que vocês saibam, e a gente vai aprofundar essas relações desiguais, né, nas próximas aulas. Mas aqui eu já estou dando uma pincelada para vocês se conectarem com o debate, certo? Bom, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham assimilado esse conteúdo. Quaisquer dúvidas que vocês tiverem, podem postar no Classroom, tá? Que eu responderei com o maior prazer. E vamos ficar por aqui porque temos muito mais conteúdo também nas próximas aulas e para que vocês consigam baixar esse vídeo aqui para não ficar muito pesado. Tchau, tchau. Ótimos estudos para vocês, viu?